bateria, dedicação, coach. Isso resume Whiplash, que é um filme que eu assisti, na verdade reassisti recentemente, muito hypado por conta do Oscar. E dessa vez eu decidi assistir pra estudar, pra ver as nuances do filme, e não só assistir pra me divertir como eu assisti a primeira vez no cinema anos atrás. E eu tenho que dizer, o filme, ele é bom, talvez tenha sido injustiçado no Oscar, mas é um filme que ele tem uma coisa que me irrita profundamente, é sobre isso esse vídeo. Whiplash conta a história de um jovem que quer se tornar um baterista excepcional, um músico excepcional. Ele estuda na melhor escola que ele consegue estudar de música. Ele tem uma relação, a princípio, saudável com seu pai, com seus amigos, mesmo não tendo muitos amigos. Ele busca um relacionamento, mas quando um professor, J.K. Simmons, o nosso J. Jonathan Jameson, começa a dar aula pra ele, ele acaba ficando cada vez mais preso na ideia da perfeição. J.K. Simmons interpreta um professor que quer tirar o máximo de seus alunos. Ele é nos apresentado a princípio como sendo um professor enigmático e, de certa forma, bom. Vimos que ele tem um grupo seleto de alunos que ele escolhe a dedo, os melhores alunos do curso, os melhores alunos da escola, para que ele oriente, e esses alunos são considerados os melhores. Mas conforme o filme vai se passando, vemos que, na verdade, ele faz uma lavagem mental nos alunos. Nosso protagonista, ele começa como um cara que ama a música, ele ama tocar bateria. E ele chega ao ponto de colocar sua vida em risco, porque ele quer impressionar o professor, ele quer a aprovação do professor. O professor leva ele à exaustão, o professor manipula ele do início ao fim. Um professor que deveria ser figura de mentor se torna o principal vilão. É a parte que me irrita, é a parte que me deixa esse filme, pra mim, terrível. Em nenhum momento o J.K. Simmons orienta os seus alunos. Em nenhum momento ele fala, não, você está errado. Ele fala, tem um erro, faça melhor. Como eu faço melhor? Se vira, eu não vou te ensinar. Você tem que descobrir, porque tem que ser o seu mérito descobrir. E ele, em vez de ensinar, ele manipula. E chega ao ponto que o aluno tá tão irritado, tá tão exausto, tá tão cansado, tá tão... que ele começa a ignorar sua família, começa a ignorar seus amigos, começa a ignorar tudo e a todos e se livrar daquelas coisas que dá, assim, o mínimo de prazer a ele. E é esse o ponto específico que me irrita. Porque existe na cultura pop, existe essa mentalidade de que as pessoas só podem se dedicar a uma coisa. E elas têm que ser extremamente boas em uma única coisa. Sendo que a maioria das artes, incluindo tocar bateria, você só consegue se você tiver uma gama de conhecimentos. Se você quiser ser um bom músico, você precisa escutar muita música. Você precisa ir em muitos shows. Você precisa ler muita coisa. Você precisa conhecer de história. Você precisa conhecer de música. Você precisa conhecer arte. São várias gamas de arte. As artes, elas não são inimigas e elas não são concorrentes. Em todo o aspecto, elas se complementam. Então, quando um filme que fala de artes mostra o protagonista ignorando todas as outras, é triste e revoltante. Mas existe esse paradigma. Eu não sei de onde surgiu essa, de que você só pode ser bom em uma coisa, você só pode ser uma coisa, você só pode fazer uma. Não sei se é uma coisa que nós herdamos da nossa revolução industrial, em que nós éramos criados para ser máquinas e que só executar uma função pelo resto da nossa vida. Não sei se foi algo que nós aprendemos na escola, que nos tacava o máximo de informação e no final você só podia fazer uma faculdade para você ser uma única coisa na vida. Só que a maioria das faculdades, ela te ensina justamente o contrário, te ensina a conhecer o máximo de informações. Tudo bem, naquela mesma área, mas mesmo assim, um máximo de informações. Um advogado, ele precisa saber das leis de seu país, mas ele também, dependendo da área que ele vai atuar, é bom ele entender de política, é bom ele entender de economia, é bom ele entender de relações internacionais,
que são outros tipos de conhecimento, distintos. E aí, fora isso, temos o outro problema do filme, eu ia falar problemático, mas problema fica melhor, que é o fato do artista isolado. Para ele ser bom, ele precisa se isolar, ele precisa se ensaiar sozinho, sem ajuda de ninguém, sem ajuda do pai, sem ajuda da namorada. Ele não pode ter amigos, porque o objetivo dele é solitário. Se ele quer ser o melhor, ele tem que fazer sozinho. Não! Se as artes fossem feitas de forma sozinha, não existiriam os museus, as feiras de artes, os encontros de artistas. Se a ciência fosse feita sozinha, não existiria seminário, revistas de divulgação científica. Porque qualquer tipo de conhecimento, seja ele artístico ou científico, comunicativo ou não, ele só funciona com base na colaboração. Então, quando um filme mostra que o professor incentiva que os alunos sejam solitários, pratiquem, façam competição uns contra os outros, sem a necessidade de se ajudar, eu fico cansado e fico revoltado. Então, você deve estar se perguntando, mas não é só o Whiplash que faz isso. Não. Muitas obras fazem isso. Mas, como eu falei, o Whiplash foi o filme que eu assisti recentemente e que me despertou esse gatilho. Se você assiste animes, se você assiste animação japonesa, lê mangás, quadrinhos japoneses, você já deve ter se encontrado com, em algum momento, o protagonista, ele tá querendo se desenvolver. Ele precisa de se desenvolver. Então surge um personagem novo, um rival, que é tão bom quanto ele e os dois competem pra saber quem é o melhor. Qual é a diferença do rival dos animes para o Whiplash? Enquanto no Dragon Ball clássico, o rival do Goku era o Kuririn e os dois treinavam juntos, um querendo ser melhor do que o outro, existia a figura do Mestre Kami ali, ensinando eles e falando, gente, vocês não precisam brigar, vocês são bons, cada um tem o seu talento. Goku, você pode aprender muito com o Kuririn se você fizer isso. Kuririn, você pode aprender muito com o Goku se você fizer aquilo. E eles crescem e se desenvolvem juntos. E se tornam amigos. Em Whiplash, existe isso? Existe. Só que o rival também é a porcaria do mentor. Então, ele fala, você tem que ser melhor, você é um inútil, você nunca vai ser ninguém na vida, eu vou te substituir, eu vou arranjar um baterista melhor que você. Ele, não, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou ser bom o suficiente para te provar. Ele, então prove, eu vou provar, prova, então prove, mão sangrando. Em um momento você vê a orientação, é só desafio. Imagina você entrar numa escola, qualquer curso, seja de faculdade, seja de ensino médio, ensino fundamental, e o professor virar pra você e falar, aula de matemática. Seguinte, nós vamos estudar matemática. Ah, o que nós vamos aprender? Se virem. E eu só vou passar de ano os melhores alunos. Se virem, procurem o que é matemática, descubram o que é matemática, corram atrás, se dediquem. E olha só, tá todo mundo competindo, porque só 3 aqui vão se formar, o resto tudo vai ser reprovado. Ó, se vira. Quem chamaria esse cara de bom professor? E aí você pode estar argumentando, não, mas é justamente isso sobre o filme. O filme, ele mostra como é ruim isso. O filme, ele quer mostrar, ele quer desmistificar essa ideia de professor, sabe tudo. Ele quer criticar esses professores. Concordo. Essa é a mensagem do filme. Que esse tipo de professor é horrível e que ele não deve existir. Infelizmente, muitos fãs desse filme não sabem e não entenderam essa mensagem. Então, se eu puder deixar uma mensagem pra terminar este vídeo, ou esse podcast se você estiver escutando a versão em áudio no Spotify, a mensagem que eu deixo é, se algum dia vocês forem se tornar um professor, não use o filme Whiplash como exemplo. Se algum dia vocês forem serem alunos em qualquer coisa e algum professor te tratar minimamente como o J.K. Simmons trata os seus alunos, não tenha medo de reclamar, tá? Isso se chama assédio moral. E assédio moral não é legal. Nenhum tipo de assédio é legal. Bem, eu gostaria de agradecer a você que assistiu até aqui. Se você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo aqui no Nerdhead Podcast, considere fazer parte do nosso Apoia-se. A partir de R$1 por mês, você ajuda a manter esse canal e também nos ajuda a investir em novos projetos. Se você não quiser nos ajudar, não quiser colaborar, você pode nos ajudar somente a assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela e deixar o seu curtir, o seu gostei, e deixa um comentário aqui também nesse vídeo. Nos vemos no próximo. Um forte abraço e tchau.